Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana é muito especial. Ele é o rosto da Lava Jato, ele é o rosto do combate à corrupção e é o deputado federal mais votado no Paraná. Doutor, obrigado por ter vindo aí, cara. Pô, minha alegria. Bom demais, Lucinho, estar com você para falar aqui de política real. Bora lá. Doutor, eu posso te chamar de doutor? Deve. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um desses aqui da minha pergunta. A operação da Lava Jato foi algo importante no combate à corrupção. Mas muitos criticam, e aí eu queria entender, que a Lava Jato acabou, de alguma forma, atingindo a economia do país por conta que o combate foi principalmente em cima das grandes empresas, das grandes empreiteiras, né? Eu dizia até que em São Paulo o metrô hoje é feito por empresas internacionais. Como que você lida com isso? Como que eu, que penso um pouco assim, posso te defender disso e qual que é o caminho? Tenho várias coisas para dizer sobre isso. A primeira coisa é que os países que mais prosperam são os países com menor índice de corrupção. Mais ainda, países com baixo índice de corrupção têm as suas empresas mais competitivas no cenário internacional. É claro, porque quando você permite a corrupção, e quem ganha o contrato não é a empresa que inova em inovação tecnológica e operacional, mas é a empresa que paga a propina para largar na frente na competição, quando isso acontece, vale mais a pena para a empresa investir e ter um setor de operações estruturadas, um setor de pagamento de propina, um setor de controladoria, como as diferentes empresas chamavam, do que você ter um setor de inovação tecnológica e operacional, do que você ser eficiente economicamente. Afinal de contas, você não ganha os contratos e os milhões de lucro por meio da sua eficiência, você ganha pagando propina. Isso faz com que essa mesma empresa, quando ela vai competir num cenário internacional, ela não consegue, porque ela está acostumada a ganhar pagando propina. Ela não é boa no que ela faz, ela não é melhor no que aquilo que ela faz. E além disso, quando a gente olha para essa corrupção nas empresas, a gente vê essa corrupção como um tumor. Se você é um paciente, uma pessoa que tem um tumor, o médico vai chegar para você, olha, a gente tem que tirar esse tumor, senão ele pode crescer, tomar conta do teu corpo, você vai morrer. Mas é claro que uma cirurgia ela tem um preço. Você vai passar por um período de convalescença, um período de recuperação. E quando a gente vai e tira o tumor, é claro que você dá alguma tumultuada ali nos negócios das empresas. Isso não tem como evitar, mas a alternativa a isso é você seguir com rouba, mas faz, permitindo que essas grandes empresas sigam praticando corrupção e nos espoliando. Além disso, a luta por um país com integridade, a luta anticorrupção, é uma luta por um ambiente de justiça, de ordem, para que o país possa prosperar. E eu lembro que na época da luta contra a escravidão, lá atrás, lá em 1800, na Inglaterra, por exemplo, surgiu também esse discurso de que quem lutava contra a escravidão, contra uma injustiça histórica arraigada como a corrupção é aqui, estava, na verdade, prejudicando os interesses da Inglaterra, que era uma senhora escravocrata no mundo. A questão é que o que é certo é lutar por justiça. E isso, segundo vários estudos, é a base da prosperidade. Ou a gente faz, ou a gente fecha os olhos e segue deixando eles nos roubarem. Eu imagino que com uma operação desse tamanho, atingindo diversos interesses, político, empresarial, jurídico, judiciário, como que vocês conseguiram manter a independência, a integridade dessa investigação? Os procuradores e juízes da primeira instância, eles são muito protegidos institucionalmente. Então, nenhum político ligava pra gente lá em Curitiba. A Constituição dá para os procuradores e juízes independência para que eles atuem segundo a sua convicção, consciência, segundo as leis, os fatos e as provas indicarem. Quando você começa a ter um problema de interferência política, quando você sobe na cadeia do judiciário e da procuradoria. Por quê? Porque quando você chega no STJ, especialmente no STF, na Procuradoria-Geral da República, as escolhas dos integrantes dessas instituições é política. Então, para eles serem escolhidos, eles têm que ter afinidades com grandes políticos. Os políticos têm que acreditar que essas pessoas vão abrir as suas portas, vão ouvir os seus casos, vão atender os seus interesses muitas vezes. Isso abre espaço para que muitos ministros decidam não pelo que é certo, mas sim em favor de interesses políticos dos seus corruptos de estimação, os próprios políticos que os indicaram. Mas essa realidade a gente não vivia em Curitiba. A gente tinha 15 a 20 procuradores com diferentes visões de mundo lutando pelo que era justo e certo. Em algum momento você sentiu que a investigação poderia ser interrompida? Isso todo o tempo. Todo o tempo. Porque é o que aconteceu ao longo da história. Mas o tiro ia vir da onde para ser interrompida? Vai, vou falar o tiro, vai. Vamos lembrar aqui daquele filme, não lembro se foi O Mecanismo ou se foi aquele A Polícia Federal para Todos. Chegou no Supremo! Lembra dos presos lá dentro das celas, a Lava Jato comemorando, chegou no Supremo. De onde ia vir o tiro?
de onde eles atuam politicamente. É assim que aconteceu ao longo da história. No STJ, no Supremo, enterraram as grandes operações de combate à corrupção da história. Teve muita mídia, né? Era o tema ao longo de um bom tempo. Qual a importância da imprensa nesse momento? Foi importante? Ela deu a sustentação para a investigação ou mais atrapalhou do que ajudou? A imprensa... Ou ela mais atrapalha do que ajuda? A imprensa ela é essencial. Por quê? Porque ela faz uma ponte, especialmente antes da gente ter redes sociais tão fortes, antes das redes sociais terem ocupado grande parte do espaço da comunicação brasileira, o que veio acontecendo progressivamente ao longo dos últimos anos, mas a gente está falando lá de 2014. A mídia tradicional ainda tinha um grande papel. E o que a gente fez? A gente estabeleceu absoluta transparência nos processos e investigações, para que a sociedade pudesse fiscalizar, especialmente por meio da imprensa, que olhava os casos, levava as informações. Então, pense no contexto nosso lá atrás, 2014. Você estava lutando contra as pessoas mais poderosas do Brasil. A gente era um grupo de procuradores e juízes que veio uma decisão do CNJ, do CNMP, bate na nossa cabeça, nos afasta, como eles estão fazendo hoje. Qual era a nossa única grande chance? E parte deles ainda no poder, né? Exatamente. Exatamente. Né? E voltaram para o poder, infelizmente. Isso. Hoje estão se vingando. Agora, pense com a nossa cabeça naquele momento. A única chance que a gente tinha de dar uma sobrevida para a operação, de seguir lutando, era a sociedade estar do nosso lado. Então a gente deu absoluta transparência para os casos, para que a sociedade pudesse entender o que estava acontecendo, olhar com seus olhos, ver que os processos eram regulares, as investigações regulares, e revelavam um grande saqueamento do nosso país que aconteceu ao longo das últimas décadas, se não séculos. Você falou um negócio legal, a questão do apoio da população. Existia um sentimento que vocês ali iam resolver o problema da corrupção no país. Como que vocês lidavam com essa expectativa? Nós várias vezes, ao longo da Operação Lava Jato, tinha, fortemente, as pessoas achavam que a Lava Jato ia mudar o Brasil. Eu sempre perguntava nas minhas palestras, quem acha que a Lava Jato vai mudar o Brasil? Levanta a mão. Aí as pessoas levantavam a mão e depois eu dizia, olha, vocês estão errados, a Lava Jato não vai mudar o Brasil. A Lava Jato trata de um tumor, mas o problema é que o sistema é cancerígeno. Por isso a gente precisa mudar as regras do jogo para que o sistema seja um sistema menos incentivador da corrupção e mais incentivador da integridade. Isso só vai acontecer com a mudança das leis e o fechamento das brechas que existem, que permitem que a corrupção grace, se espalhe, viva e tenha não só sobrevida, mas pujança no nosso país. Em algum momento você decidiu sair de um lado da mesa e ir para o outro, né? Você foi para a política. O que te motivou? Você de repente achou ou acha ainda que a partir do momento que você vai para o lado da política você tem mais espaço para combater a corrupção? É isso? A Lava Jato ela avançou muito até 2019 e a partir dali começaram os retrocessos. Passaram a destruir as condenações, destruir os nossos instrumentos de combate à corrupção e perseguir quem combatia a corrupção. Isso nos trouxe ao final de 2021, quando eu tomei essa decisão, que eu estava vivendo um momento de grande frustração. Numa semana, a minha esposa olhou para mim e disse, o que você estava fazendo aí? Estava tendo uma audiência pública, eu falei, olha, estava processando um carteiro por roubar. O que ele roubou? 21 cartas, porque é isso que eu consigo fazer agora. Eles abafaram as grandes investigações e o que eu estava fazendo era processar carteiro que roubou 21 cartas. Eu dei uma entrevista na mesma semana, ela olha assustada para mim e eu pergunto por que você está assustada? E ela fala, porque você vai ser punido. Como assim punido? Eu não falei nada de errado. Mas não importa, eles vão usar qualquer coisa para te punir. Fui conversar com meu pai sobre um convite que eu recebi para dar esse passo para a política. Meu pai disse, meu filho, a leitura que eu tenho é que você não tem espaço nem para desembainhar a sua espada. E eu falei para ele, meu pai, eu não tenho espaço nem para usar escudo hoje. Porque o sistema político é poderoso e eles impedem que a gente fale. Você se sentiu sozinho nesse processo? A gente tinha um grupo, mas a gente se sentiu fraco. Sozinho não, mas incapaz, impotente sim. Porque chegou um momento em que eles não permitiam nem que a gente desse entrevistas. Presta atenção que a gente teve agora 10 anos da Lava Jato. Quantos procuradores ou juízes deram entrevista? Atuaram várias, dezenas na operação. E a resposta é zero, nenhum. Por medo de um sistema que está retaliando, que está se vingando de quem combateu a corrupção para que isso nunca mais aconteça no nosso país. E o que você... Quando você entrou, né, porque você teve um papel importante no Ministério Público de combate à corrupção, a sua expectativa de poder combater a corrupção no Congresso, ou ter o microfone do Congresso, do plenário, para fazer esse combate, ela se concretizou? Você acha que era mesmo o que você imaginava? Eu consigo combater a corrupção estando dentro do sistema? Porque você foi para dentro do sistema. Sim.
A grande verdade é, a gente só vai mudar o sistema dentro do sistema. É no sistema político que você pode restabelecer prisão em segunda instância, restabelecer a competência da Justiça Federal e não da Justiça Eleitoral, que nunca vai mandar ninguém para a cadeia por corrupção política. É na Justiça que a gente consegue restaurar as ações de improbidade que foram derrubadas por meio de mudanças legais. É ali que a luta acontece. Essa é a grande verdade. Então é ali que a gente pode fazer a diferença. A gente só vai conseguir as mudanças concretas quando a gente tiver uma maioria lá no Congresso. Hoje o Congresso, em grande medida, é fisiológico. E eu não fechei os olhos para essa realidade. Mas, pelo menos, enquanto a gente não consegue ocupar e formar uma maioria, eu vou estar ocupando, em primeiro lugar, um lugar de um corrupto. Em segundo lugar, eu vou estar sendo voz da indignação das pessoas no Congresso Nacional. Porque lá, infelizmente, além de ter esse problema de fisiologismo, tem muita gente que é despreparada. Ou que tem outras especialidades e não conhece do que é necessário mudar nas leis. Por quê? Pouca gente sai do judiciário ou do Ministério Público para ir para a política. É muito desconfortável dar esse passo. A maioria abre escritório, né? Escritório jurídico. Se for sair, abre escritório jurídico, mas em geral o pessoal não sai, porque é uma carreira estável, vitalícia, com aposentadoria, vencimentos integrais, você tem uma grande liberdade de tempo, você não bate ponto, você tem uma obrigação de resultado, então é uma profissão muito boa no Brasil, uma carreira das mais disputadas, então ninguém dá esse passo. É desconfortável dar esse passo. Eu, pessoalmente, não queria dar esse passo. Eu só dei porque eu entendi que era o melhor modo de eu servir a sociedade, de eu, na minha visão de mundo cristã, servir a Deus e servir os homens, usando da melhor forma os talentos que eu tinha na minha mão. Alguma coisa no Congresso ou algo que você percebeu que hoje te dá um caminho melhor, uma visão melhor para combater a corrupção que você enxergou dentro do Congresso? Várias coisas. A gente foi aprendendo ao longo do caminho, ao longo de toda a Lava Jato, foram vários aprendizados, e um grande aprendizado no Congresso foi sobre como funcionam os partidos, os sistemas, como funcionam as votações, a pressão que existe num determinado momento ia ter uma votação relevante num tema que beneficiava os grandes partidos que tinham praticado coisas erradas, e eu recebi uma grande pressão. Um líder da Câmara veio falar comigo e disse: olha, se você não votar nessa direção, a gente vai te tirar daí, a gente vai te sacanear. Eu falei: cara, me tira. Eu não vou ceder. E é isso que eu estou falando. Estou te tratando como deputado, mas você teve um processo totalmente controverso, né? Que assim, que o meu sentimento e a maioria das pessoas de bem vê como, vou falar a palavra que o povo gosta de falar, sacanagem. Sacanagem. Mas você foi julgado pelo judiciário, né? Tudo bem, teve um processo político e foi julgado pelo judiciário. O que você acha do judiciário hoje no país, que caça um cara que combateu a corrupção, o deputado mais votado do Paraná, e hoje tem um microfone, tá ok, mas perdeu o mandato? Boa, vamos falar aqui de política real, então, Wilson. A grande verdade é a seguinte: uma das coisas que eu aprendi na Lava Jato é procuradores, juízes em primeira instância, em geral, mais de 90% são técnicos, corretos, honestos, competentes. Mas 90% não atuam politicamente. Quando você vai para STJ, STF, aí a atuação é puramente política em geral, salvo uma ou outra exceção de algum ministro que decide segundo a sua consciência, segundo o que é certo. O resto vai atuar por interesses, troca de favores, que decide aqui que eu decido ali, com a Câmara, com o Senado. Então os tribunais superiores são muito políticos. Por isso que eu venci o meu caso para eu não ser cassado na primeira instância de modo unânime, que era a instância, essa primeira instância que atua era o Tribunal Regional Federal. Isso. O Ministério Público, nas duas instâncias, tecnicamente disse: não tem razão para cassar o Deltan. Todos os grandes jornais do país falaram: é um absurdo, não podia ter cassado o Deltan. Juristas que criticavam a Lava Jato falaram que era um absurdo. Aí chega no TSE, vários ministros ali disputando a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal, outros querendo influenciar escolhas de ministros do Supremo. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. E aí o que eles fazem? Eles caçam, no momento que Lula queria se vingar declaradamente da Lava Jato, eles vão e me caçam. Essa é a verdade, essa é a política real. Isso é o modo como o Brasil funciona e contra o qual a gente se opõe. Para um jovem, porque o Ministério Público está cheio de jovens, né? Que imagine entrar na carreira do Ministério Público e adotar o caminho do combate à corrupção. Qual conselho que você daria? Hoje a gente vive um inverno do combate à corrupção. Essa é a grande verdade. Se alguém decidir combater a corrupção dos pequenos, não vai acontecer nada. Dos poderosos, essa pessoa vai ser punida. Essa é a grande verdade. O que a gente tem que fazer hoje é trabalhar na sociedade para elevar a consciência cívica, para que a gente possa influenciar a política e a gente restabelecer o combate à corrupção no nosso país. Então, o que eu diria é: esteja preparado para viver frustrações, mas não desista. A luta vai ser longa. Ela exige perseverança de todos nós, como os grandes sonhos de mudança na história da humanidade. Você enxerga deputados com a sua mesma linha de pensamento lá no Congresso?
Eu enxergo, sim. Essa foi uma das boas surpresas do Congresso. Eu enxergo pessoas como Marcel Van Hatten, alguém que não tem medo, tem coragem para lutar contra os abusos dos donos do poder. Eu vejo um Nicolas Ferreira, que tem a coragem para defender valores conservadores, que eu compartilho com ele. Eu vejo outras pessoas preparadas em diferentes partidos. Agora, o que mais é consistente, tanto nas votações, nos princípios, é o Partido Novo. Inclusive, quando eu estava lá, eu era afiliado ao Podemos, por uma questão circunstancial. Agora, antes de eu votar, eu sempre pedia, me traz os relatórios do Novo, porque eu quero olhar como que eles vão se posicionar, porque é um partido que vota tecnicamente com política pública sobre evidência. Você deve ter recebido um monte de convite de outros partidos, né? Uhum. Por que o Novo é isso? Você acha que o Novo tem uma cara, um frescor diferente dos partidos mais antigos? Você acha que você consegue se projetar e ter um espaço nessa sua linha de combate à corrupção no Novo? O Novo é totalmente diferente dos outros partidos. A maior parte dos partidos, eu não sei o PSOL na esquerda, que eu não conheço, pode ser que ele seja ideológico, mas a maior parte dos partidos é fisiológico, em alto grau de fisiologismo. Claro que pode ter uma pessoa ou outra correta, ideológica lá dentro. No PL você vê que tem uma divisão lá dentro, tem os fisiológicos e os ideológicos. Mas quando você vai para o Novo, é todo mundo lutando por causa, por valores, por ideologia. E quando eu fui cassado, qual foi a grande lição da minha cassação? Uma pessoa não vai mudar o Brasil sozinho. Uma andorinha não faz verão sem bando. Então eu tenho que estar num time. E ali eu encontrei um time de pessoas honestas, que têm coragem de lutar contra os abusadores do poder, que lutam por competência na política, pessoas como Marcel Van Hatten, na Câmara dos Deputados, que propôs a CPI de abuso de autoridade, pessoas como Eduardo Girão, que está liderando o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, pessoas como Romeu Zema, que diminuiu pela metade os crimes violentos em Minas Gerais, que fez com que as escolas tivessem a melhor média do Enem nos últimos 3 anos, que, além de tudo isso, gerou mais de 900 mil empregos. Pessoas como Adriano Silva, que em Joinville conseguiu fazer com que a cidade virasse a 3ª melhor para empreender, a 7ª mais segura do Brasil e que se tornasse a melhor cidade para viver, segundo a revista Isto É, escolheu. Ou seja, um time de gente competente que vai lutar pela mudança do Brasil com o qual eu me identifico. Você nasceu no Paraná, em Curitiba ou não? Eu nasci na grande cidade, metrópole de Pato Branco. Pato Branco. Internacionalmente conhecida como White Duck City. A cidade da Bozena. Não sei se você lembra daquele programa. Toma lá de cá, sai de baixo, falava daí, sai de baixo, daí. Pato Branco, verdade. Pato Branco. De Rogério Ceni, Alexandre Pato. É verdade. O Rogério Ceni é de Pato Branco também? Uhum. Goleiro Rogério Ceni? Sim, é sim. Não sabia. Por que eu estou te perguntando? Porque você, ao longo desses meses, flertou com a candidatura de prefeito em Curitiba, né? Uhum. Em algum momento você recuou. Esse recuo é porque você encontrou dificuldades em construir a sua candidatura? É porque você foi convidado pelo Novo e tinha um novo projeto? É porque você está num outro caminho? Porque você é um nome forte. Pelo menos no Paraná, você é um nome... Paraná não, no Brasil inteiro, né? Você vai no aeroporto... Se for nos lugares, você é um rosto lembrado, né? Uhum. Essa desistência tem alguma estratégia política? Não sei se foi desistência. Foi desistência, né? Foi. Eu estava com a pessoa... Eu estava sendo e fico honrado por isso, e é pelas causas, não é pela minha pessoa, não é o mérito meu, é o mérito das causas que a gente compartilha. A gente tinha a maior intenção de voto na nossa pré-candidatura a prefeito. Mas eu não estou atrás de um cargo, eu estou atrás de uma transformação. E onde a transformação precisa acontecer? Ela precisa acontecer no Congresso Nacional. Ela precisa acontecer pelo meio das mudanças das leis contra a corrupção, por meio do freamento dos abusos de autoridade que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, por meio de políticas públicas sobre evidências para as áreas de educação, saúde, segurança, todas essas áreas. E isso acontece no Congresso Nacional. Então eu tinha duas opções. Mas a corrupção não acontece no Executivo, principalmente? Acontece também no Executivo, mas as regras que te permitem punir e prevenir, elas são definidas no Congresso. E aí eu tinha duas opções: ir para o Executivo Municipal e ter uma influência, sim, na Prefeitura, na gestão do Executivo, ou buscar levantar uma série de lideranças no Novo, em todo o país, como eu estou fazendo, viajando o país, para que essas pessoas assumam cargos de prefeito, vereador, e nas eleições de 2026 a gente consiga levar um exército de pessoas para o Congresso Nacional com a sua ajuda. Isso que eu ia te falar, você falou em ajuda. Você tem apoiado alguns candidatos pelo país, você mesmo está falando que está viajando, imagino que seja isso também, que tem um pouco essa pauta de combate à corrupção. Uhum. Existe espaço, as pessoas acham que isso é um tema importante
para votar agora é vereador, né? Um vereador ou num prefeito ou num prefeito que tenha como pauta principal a corrupção? Você tem esse sentimento? Eu acho que é uma pauta essencial, acho que é um pressuposto. Porque se a pessoa luta contra a corrupção de forma comprometida, com propostas concretas, isso significa, em primeiro lugar, que ele não vai nos roubar. E honestidade é o pressuposto para você contratar qualquer pessoa para sua casa, para o seu trabalho, para sua empresa. Qualquer pessoa com que você vai conviver, você não quer um amigo morando com você que vai te roubar a tua carteira, que vai roubar teu celular, que vai sumir tuas coisas de casa. Então a integridade é um pressuposto da escolha. Esse é o ponto de partida. Essencial na minha perspectiva e na visão de muitos brasileiros. Agora, além disso, é preciso que a pessoa tenha mais. Que a pessoa tenha preparo em políticas públicas sobre evidência, de saúde, educação, segurança e por aí vai. E na minha visão de mundo cristã, é importante que a pessoa tenha valores cristãos que eu compartilho com uma grande parte dos brasileiros. E eu entendi o seu caminho de legislar nesse tema, porque você acredita que lá você pode ajudar mais. Mas o Deltan é mais legislativo ou é mais executivo? Ou você acha que você tem que fazer primeiro esse caminho e depois ir para o executivo? A questão sempre para mim é onde eu posso usar os talentos que Deus me deu da melhor forma a servir a sociedade. Essa é a questão. Nesse momento, eu acredito que é preparando um time de pessoas para ir para o Congresso Nacional. Eu sou cristão, isso. Então, eu acredito que esse momento, o melhor modo de eu servir a Deus e as pessoas é preparando um time para a gente ir para o Congresso Nacional e invadir mais democraticamente o Congresso Nacional com um grande grupo de pessoas honestas, competentes e que vão fazer a boa política para o brasileiro. Eu não descarto, eventualmente, um cargo de gestão no futuro. Isso é uma possibilidade. Mas eu vou sempre pensar onde eu vou ser mais útil para a sociedade. Na Força Tarefa, quando eu trabalhava na Força Tarefa como procurador, a minha função era gerencial. Era de gerenciar um time de mais de 60 pessoas que alcançou resultados extraordinários a partir de uma visão de gestão inovadora, de pensar fora da caixa e de empregar estratégias inovadoras dentro da lei para melhor servir a sociedade. Se eu fosse gerir, era isso que eu ia fazer. Você falou algumas vezes o nome do Alexandre de Moraes. Ele é a cara do Supremo hoje, né? O rosto do Supremo é Alexandre de Moraes, em todo respeito aos outros ministros. Acho até porque os outros ministros deixaram ele ser o rosto, né? Abriram esse espaço. E ele recebe muitas críticas, porque muitas vezes dizem, a reportagem da Folha acabou demonstrando um pouco isso, ele atravessa um pouco a linha a linha correta do jogo, né? Ele dá uma atravessada. Você acha que ele tem mesmo esse dom no TSE principalmente, de acabar atravessando a linha do razoável? Sim, eu vou falar aqui a real, a política real. Eu espero que o teu canal não seja cancelado, derrubado, censurado aqui por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou falar o correto aqui. Eu não tenho dinheiro para morar em Miami. Para ficar foragido, exilado no exterior. Bom, o que a gente vê hoje acontecer no Supremo Tribunal Federal não é uma ultrapassadinha da linha, é rasgar a Constituição e a lei. Eles censuram jornalistas, pessoas que postam coisas que não são crimes. E ainda que fosse crime, você podia retirar um post, não a rede social inteira da pessoa. É como se eu falo alguma besteira, aí ele vai e derruba todo o teu podcast. Não faz sentido, você tem que tirar aquele podcast específico do ar. Mas o que eles fazem é uma censura completa. Aquele episódio. E eles retiram tudo do ar. Numa censura explícita da liberdade de expressão que é vedada pela Constituição, impedindo, inclusive, que você fale aquilo que você vai falar no futuro, que é um caso de censura prévia. Eles matam a tua persona digital, eles matam a tua pessoa que se comunica com as pessoas em sociedade a partir das redes sociais. Além disso, o que a Folha revelou é que o ministro ele escolhia alvos, ele era criticado por esses alvos, ele tirava as críticas para ele não se tornar suspeito, e quando ele determinava as investigações sobre as pessoas, ele não poderia atuar como julgador, como ministro. Mas aí, para ele poder atuar, eles fraudavam os relatórios, falsificavam, diziam que tinham começado por meio de notícias anônimas, e o que acontecia? Ele julgava os casos sendo suspeito e impedido, o que é um crime de responsabilidade. Aí você tem indícios de crimes de falsidade, indícios de crimes de prevaricação, porque eles selecionavam alvos e depois iam buscar alguma coisa para incriminar, e tem indícios de um crime de impeachment, de um crime de responsabilidade previsto na lei de impeachment. Ou seja, tudo errado. Mas Alexandre de Moraes mantinha pessoas presas ano sem uma acusação criminal. Isso viola completamente a lei processual penal. Isso é um absurdo. Fizeram várias buscas e apreensões que eram pescarias probatórias,
Por que pescaria probatória? Porque você não tinha nada ilícito em relação às pessoas, como aqueles empresários bolsonaristas que depois tiveram o caso arquivado. É claro, não tinha crime. Eles ainda censuram as pessoas, eles atuam em casos no Supremo sem que tenha ninguém com foro privilegiado, como o caso em que ele foi ofendido no aeroporto de Roma, tocou no Supremo, não tinha ninguém com foro privilegiado. Até ele era a vítima, aí foi um colega dele que atuou contra os caras. Aí teve um relatório do delegado de Polícia Federal dizendo que não tinha crime nenhum, não indiciou aquelas pessoas, que elas não podiam ser processadas no Brasil, foi o que ele disse, e aí a imprensa fala que ele estava descontente, de repente, revira a volta, manda o delegado para o exterior, para a Europa, vem outro delegado e fala que existiu crime contra o ministro. Peraí, mas não tem nem áudio, só tinha gravação visual das coisas. Não tem como se atestar o que as pessoas falaram. Na única gravação que veio a público era o ministro Alexandre de Moraes xingando a família Mantovani e não o contrário. Então você vê uma série de abusos contra as liberdades sendo praticados no Brasil pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, que deve ser o primeiro a garantir e proteger a Constituição. Você acha que esse caminho traz risco para a democracia? Esse caminho é uma violação completa da democracia. Um dos pilares essenciais da democracia são os direitos humanos, é a proteção dos direitos das pessoas. E o que ele faz é uma violação sistemática. São as maiores violações de direitos humanos que a gente tem desde a ditadura, seriais, acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E aí eles fazem isso com o pretexto de defender a democracia, erguem a bandeira da democracia, mas na verdade são eles que estão por dentro minando a própria democracia. Mas eu fico com o sentimento, eu faço uns comentários em algumas rádios e TVs, e eu fico com o sentimento, não é a política que está dando esse poder todo para o Supremo, porque tudo judicializa. Ah, votação tal, partido tal não se sente satisfeito com o resultado, vai e judicializa. Fulano tal não se sente satisfeito, vai lá e judicializa. Não é a própria política que reclama desse poder excessivo do Supremo, ou dessa... como que se diz? Dessa infração de toda hora estar legislando, mas não é a política que está dando esse caminho, esse poder todo para o judiciário, para o Supremo, nesse caso? A gente tem 3 problemas no Supremo. Um é insegurança jurídica. Ele cria novas regras e aplica para o passado. Eu ia falar a palavra interferência, né? Não é a política que está dando poder para o Supremo ter toda essa interferência? Vamos nos 3 problemas. Insegurança jurídica. O Supremo cria novas regras e aplica para o passado. Fez isso em relação ao imposto, fez isso em relação ao Lava Jato, disse que os casos de corrupção política têm que tramitar na Justiça Eleitoral, só que aplicou nova regra para o passado e passou a detonar, destruir todos os casos da operação. Mais ainda, nós vemos que existe um problema de ativismo judicial, que é quando o Supremo interfere nos outros poderes, ele passa a legislar. Ele descriminaliza as drogas, ele descriminaliza o aborto, ele entra em temas que são do legislativo. E aí você pode me dizer, como você diz, mas são pessoas, partidos que levam essas questões para lá. Mas o Supremo tem que exercer uma autocontenção. Não é a esfera de atuação dele, ponto. Agora, para além desses 2 problemas, a gente tem um outro problema, que aí é diferente, que é o dos abusos. É quando rasga a Constituição e a lei e faz o que quer. Como quando eles mandaram um ofício para mandar a Receita Federal parar de investigar as famílias dos ministros. Não pode. Se você quer que pare, você tinha que ir para a primeira instância, para um juiz técnico, concursado, com um advogado e pedir para parar as investigações da Receita. Mas eles não tinham fundamento para isso e na canetada mandaram parar as investigações contra eles mesmos. Você é a favor do impeachment de um ministro supremo? Não vou falar, não vou citar nome, mas você é a favor... Porque é um ato extremo também, né? Do mesmo jeito que você sofreu foi impeachment, o seu não, foi cassação. Você acha que a Câmara dos Deputados e o Senado podem também, no caso do Supremo são senadores, né? Deputados votam ou não? Não votam. Acha que é correto isso? Me sinto incomodado, vou lá e caço um ministro supremo? Você aplica ou não uma consequência legal que se chama cassação, impeachment, conforme estejam previstas naquela situação concreta os requisitos. Da mesma forma, prender alguém é algo extremo, mas se a pessoa pratica um crime, ela tem que ser presa. A questão é que na minha cassação não existia nenhum crime, nenhum ato, nada para eu ser cassado. Nada. A regra legal era: um membro do Ministério Público fica inelegível e pode ser cassado se ele sair do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar. Tinha algum contra mim? Não. Não existia nada, zero. Tenho certidão dizendo isso.
Por isso que todos os tribunais, todo mundo falou que não tinha o menor tinha risco nada. de eu ser cassado. Aí eles inventaram, falaram, podia ser que no futuro viesse a ter, fizeram o contrário do que eles fazem com os corruptos. Com os corruptos você tem todas as condenações, eles são presumidos inocentes. No meu caso não tinha nada, eu fui presumido culpado. Essa é a grande verdade. Agora, cabe a cassação? Cabe, porque ele praticou crime de responsabilidade. Tá claro, tá na lei. A lei prevê que é crime de responsabilidade o juiz atuar quando é suspeito ou impedido. E o Alexandre Moraes, ele atuou em casos em que ele demandou investigação, em que ele orientou como que o relatório seria feito, ele disse o que ele queria fazer, ele pré-julgou, e aí no Supremo ele atuou com o chapéu de juiz julgando aquelas pessoas. O que é um caso extremamente claro de atuar de forma impedida. Mas ainda, teve uma condenação contra a União por um abuso do ministro Alexandre Moraes. E ele poderia vir a ser demandado naquilo que ele chama de ação regressiva. A União demanda o Alexandre Moraes porque o ato é dele. E aí o que ele fez? Interessado na causa, jamais ele poderia atuar nesse caso, ele seria suspeito. Mas ele cassou a decisão do juiz da primeira instância e mandou o Conselho Nacional de Justiça investigar o juiz. Absurdo, um caso de evidente abuso de poder judicial, de impedimento de suspeição. Então você me pergunta, existe o requisito jurídico para ele ser cassado? Sem dúvida nenhuma. Mas o Senado atua politicamente. A questão é, existe um contexto político para ele ser cassado? Aí depende da atuação da sociedade e da pressão sobre os senadores. Eu não só apoio o impeachment, como eu assinei o abaixo-assinado em favor do impeachment, e eu convido você que concorda comigo a entrar no abaixo-assinado que tem, se digitar aí no Google você vai achar, entra lá e assina, porque sem uma grande pressão da sociedade, o Senado vai continuar se omitindo e deixando de cumprir seus deveres, porque lá existe uma grande pressão. Se o Senado não agir debaixo de uma grande pressão, ele não vai ter a desculpa que ele precisa para agir, porque senão eles correm risco de retaliação. Afinal de contas, vários têm processos a que eles respondem no Supremo Tribunal Federal. E como equilibrar ou como tratar os conteúdos de internet como ou liberdade de expressão ou excesso? Porque existe excesso também, né? Nem tudo que eu leio aqui é liberdade de expressão. Sim. Ou tudo é, não sei. Mas como equilibrar isso? Isso aqui é liberdade de expressão, isso aqui é excesso, isso aqui é crime. Como que faz para equilibrar isso? Excelente. A primeira questão é, se existe um excesso, qual é a consequência? A consequência tem que ser a exclusão do post. Jamais a exclusão de todo o perfil da pessoa. Um assassinato digital dela. Segundo ponto é, como você sabe se teve excesso ou não? Aqui é uma longa aula, mas vou fazer a coisa extensa, curta. Eu tenho um curso sobre isso na internet, com várias aulas em que eu ensino isso. Agora, como é que você pode explicar de modo simples? De modo simples, se você está fazendo uma afirmação sobre um fato, sobre algo que aconteceu, e isso é ofensivo para a honra de alguém, você vai conseguir manter o seu conteúdo se essa afirmação que você fez sobre o fato é verdadeira e se ela é de interesse público. Contudo, se é uma opinião sobre alguém, uma opinião, ela não é sobre um fato, ela não é verdadeira ou falsa. Uma opinião é melhor ou pior. Como dizem, né? Você pode ter direito aos seus próprios fatos, às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Um fato é verdadeiro ou falso, já uma opinião não. Quando que a opinião que é ofensiva à honra de alguém, ela deve ser derrubada e quando ela é mantida? Porque uma crítica que você faz a uma autoridade, a um ato da autoridade, pode ser ofensiva à honra da pessoa. Mas várias fazem parte da democracia. Quando que você distingue? Quando ela tem ou não interesse público. Tem uma série de nuances, mas esse é o grosso. Quando você tem uma crítica dá para com interesse equilibrar público, isso? dá para equilibrar, você não pode derrubar. Só que aí o que você vê? O TSE derrubando casos em que, evidentemente, são casos de exercício legítimo de liberdade de expressão. Um exemplo, quando o Nicolas Ferreira vai e faz aquele vídeo famoso. Se a seu filho chegar drogado em casa no futuro, você eleger o Lula, faz o OL. Se acontecer isso na sua família, faz o OL. Se acontecer um aborto, né, for liberado, faz o L. E foi por aí vai. E aí o TSE derrubou dizendo que era fake news. Peraí, Nicolas estava falando sobre um fato ou ele estava falando sobre uma opinião? Ele estava falando sobre acontecimentos futuros que aconteceriam se Lula fosse eleito. Isso não é fato. Fato é o que aconteceu no presente e no passado. Então, necessariamente, isso é uma opinião. Aliás, é uma das opiniões mais importantes no debate democrático. É a projeção do comportamento futuro do candidato caso ele seja eleito. Aí o TSE vai e fala que é um fato falso, uma fake news. Errado. Não podia derrubar jamais. Então você vê o TSE por meio do ministro Alexandre Moraes, você vê o STF pelas mãos do mesmo ministro cometendo uma série de abusos e excessos sobre a liberdade de expressão. Esse excesso de punição ou esse excesso de, muitas vezes, falta de liberdade de expressão é o caminho que acometeu o antigo Twitter, o X, a fechar escritório no país, e você acha que outros farão o mesmo caminho?
O que está fazendo o X sair do país, o que só aconteceu nas ditaduras do mundo, é o fato de que o ministro Alexandre de Moraes não para de dar ordens ilegais, abusivas e inconstitucionais que o X está se recusando a cumprir, não porque ele não cumpre decisão judicial, mas porque ele não quer descumprir a Constituição, as leis que garantem a liberdade de expressão. Então o X ele disse, olha, meus executivos podem ser presos por ordens ilegais e abusivas do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho como seguir operando no Brasil. Ou seja, ele fez o que ele fez na Rússia, no Turcomenistão, nos países Venezuela, que agora baniu o X também por um período, nos países que são ditaduras e que oprimem a liberdade de expressão. Nenhuma grande democracia do mundo jamais expulsou o X do seu país. Para encerrar, vamos chegando ao final. Não foi candidato a prefeito, foi sacaneado, perdeu o mandato. Qual que é o seu futuro político? Senado, deputado de novo, governador, presidência? Qual o caminho que você tem traçado ou que você é um cara inteligente e eu já vi que você é organizado. Você já deve ter o seu caminho político. É lógico, as coisas na política, né? Às vezes a gente quer e o pessoal puxa para cá, puxa para lá e a gente acaba adotando um caminho. Mas na tua mente, qual o caminho que você está querendo adotar? Sim, é bem simples isso. O que eu quero é a mesma coisa que eu queria quando entrei no Ministério Público. É lutar pelas pessoas, lutar em amor às pessoas, é transformar o Brasil num lugar melhor para viver. Essa foi a razão pela qual eu entrei no Ministério Público, essa foi a razão pela qual eu me mantive na Lava Jato, mesmo debaixo de chuva de canivete, ameaça à nossa vida, ataques de todo tipo. E essa foi a razão pela qual eu saí da Lava Jato, desse passo difícil, desconfortável de ir para a política. E na política a regra é a mesma. A questão é como eu posso servir e amar as pessoas da melhor forma no contexto presente. Como eu melhor posso usar os instrumentos que eu tenho a serviço da sociedade. Isso pode envolver me candidatar em 2026 pelo Novo, a deputado federal para passar a cláusula de barreira, ao Senado do Estado para lutar contra os arbítrios judiciais. Eu vou falar o que eu acho. Você tem cara de senador. Você não tem cara de deputado. Você é de um tamanho que eu acho que você poderia ajudar como senador. Muita gente tem incentivado que eu siga nesse caminho no Paraná. Mas a minha reflexão é onde eu posso melhor servir em amor às pessoas, onde eu posso servir melhor e onde eu consigo ajudar mais nesse processo de transformação do Brasil em um país mais justo, em um país mais próspero, em um país melhor, que cuide efetivamente das pessoas, em que o dinheiro chega em quem precisa e não é desviado pelo ralo imenso no Brasil da corrupção para o bolso dos corruptos ou para as campanhas eleitorais. Vou te fazer essa era a última pergunta, mas eu quero te fazer a última. Bora lá. Você acha que depois da Lava Jato a corrupção no país diminuiu? A Lava Jato fez com que a corrupção diminuísse no primeiro momento. A gente ouvia todo mundo falar, empresários chegavam pra gente falar, Deltan, onde eu trabalho, o ambiente era totalmente de achaque. Agora tá todo mundo pianinho, ninguém mais faz nada, ninguém mais pede propina. Chegou nas campanhas eleitorais, os empresários loucos e felizes falando, pessoal, olha, os caras não estão mais nos achacando. Mudou, tá mudando, a Lava Jato tá mudando o Brasil. Por quê? Porque as pessoas estavam indo pra cadeia. Contudo, quando o Supremo destrói tudo, acaba com os instrumentos de combate à corrupção, você volta ao estágio original. E eu não tenho ainda elementos para dizer, mas o que eu acredito é que, sem ameaça real de punição sobre as pessoas, a gente tende a voltar o pêndulo para onde ele estava antes. E a corrupção provavelmente está voltando a acontecer no cenário. Basta ver que grandes corruptos voltaram a alcançar grandes posições de poder no Brasil. Deltan, show de bola. Cara, valeu, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, viu? Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real. Super papo hoje com ele que é o rosto da Lava Jato, é o rosto do combate à corrupção, o deputado federal que vai ser sempre deputado, Deltan Dallagnol. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!